Olá, concurseiro atrevido, concurseiro aprovado. Eu sou Ronaldo Dutra. Estou aqui para te dar as boas-vindas e o parabéns por você ter tomado a decisão de estar conosco nessa jornada que, sim, é uma jornada difícil, é uma jornada que exige abdicação, disciplina, resiliência, força de vontade, muita persistência. Porque o caminho a gente começa, mas não sabe quando acaba. E a nossa missão aqui é ajudar você a trilhar um caminho de forma mais leve e mais rápida. Mas o caminho ele tem que ser seguido. Não há como encurtar de forma ecológica, saudável esse caminho. Esse caminho da aprovação em concurso público exige, sim, clareza de objetivo, dedicação e estudo. A nossa missão é ajudar você a fazer isso com convicção, com confiança e com técnicas que vão acelerar o processo de aprendizagem, acelerar o processo de recordação das informações e ensinar você a como fazer uma prova com confiança, com segurança e a enfrentar eventuais frustrações. Esse é o nosso objetivo e é por isso que eu te dou os parabéns. E o objetivo dessa primeira aula é justamente te explicar como funciona a metodologia mapa da aprovação. O que é isso? Como você pode ter entendido o acrônimo mapa, o que significa cada palavra, mas qual é o desdobrar disso? Qual é o mapa? Qual é o mapa que você deve seguir e ir nessa jornada ganhando cada vez mais consistência, corpo e se tornar um concurseiro aprovado, um concurseiro que vai passar no concurso que é o concurso dos seus sonhos. Isso não é uma promessa vã, uma promessa mirabolante, não. Com planejamento, com uma mentalidade de aprovação, com a aptidão e com auto-feedback, não é uma questão de se eu vou passar, mas quando. E esse quando será a depender da nossa metodologia, da nossa entrega, o mais breve possível. Pode ter certeza disso, ok? Bom, para te explicar a metodologia, eu preciso te explicar alguns pilares ou vamos dizer assim, algumas camadas que estão em torno da metodologia mapa da aprovação, que são conceitos fundamentais que eu usei durante toda a minha vida para conseguir atingir os meus objetivos. Eu desenvolvi através de tentativa e erro e através de muito estudo sobre desenvolvimento pessoal. Programação neurolinguística, constelações familiares, treinamento comportamental, coaching, tudo isso agora colocado numa mandala que engloba a metodologia mapa da aprovação, que eu dou o nome de mandala da realização. O que é a realização? É justamente a consecução, a realização do seu propósito, do seu objetivo. No nosso caso específico aqui é a aprovação em concurso público. Qual é o concurso público? O seu concurso público. O concurso que você almeja. Ainda que você queira estabelecer um concurso intermediário ou um concurso trampolim, que a gente costuma dizer, a meta, o objetivo sempre vai ser o seu concurso final, mas as etapas sim estarão dentro do planejamento, ok? Bom, então a gente começa aqui pelo centro, dentro do círculo central está justamente a realização, que é o seu, vamos colocar assim, o seu objetivo aqui, traçado. Você vai se sentir realizado quando? Quando você atingir a sua aprovação? Não. O nosso dever e todas essas camadas elas se interconectam, elas estão assim separadas apenas para fins didáticos, mas elas são trabalhadas ao mesmo tempo, concomitantemente, ou às vezes com mais profundidade em uma, num determinado momento, com mais profundidade em outra, mas o objetivo central nosso aqui é, desde o começo, ajudar você a se sentir realizado, a se sentir confiante, ainda que você não tenha atingido a sua meta, porque é se sentindo assim que nós vamos tirar a pressão das suas costas.
É você ser aqui antes do ter a aprovação, de ter o cargo, de ter as coisas que o cargo irá te proporcionar. Então, a realização aqui tem 2 sentidos. Primeiro, alcançar o seu objetivo. Segundo, ou poderíamos até inverter, porque vem primeiro, que é você já se sentir realizado, já se sentir pleno no caminho, durante o seu dia a dia de estudo. E não só, quando eu passar no concurso eu vou se sentir realizado. Não, aquilo vai ser uma consequência. Consequência que será mais facilmente atingida se você já se sentir nesse exato momento. Se você já ser quem você quer ser quando tiver aprovação. Ok? Isso tem que ficar muito claro para você. Por isso que a gente coloca isso no centro e eu quero te fazer essa explicação. A gente vai investir o tempo dessa primeira aula para que você tenha clareza desde já do que você vai encontrar pelo caminho e tenha a segurança de trilhar etapa por etapa. Porque a maioria das pessoas, elas ficam aqui, presas no como aprender exclusivamente, nas dicas. É claro que isso é importante e nós vamos te passar isso. Mas, se você não tiver a gestão emocional, uma mentalidade de aprovação, você não vai dar conta de usar. Ou na primeira adversidade, vem, isso não funciona, isso não é para mim. Isso funciona pro Ronaldo lá porque ele teve sorte, ou funciona pro outro porque é muito inteligente. Não. A maioria das pessoas tem o mesmo grau de inteligência. O que diferencia as pessoas de sucesso, as pessoas bem-sucedidas, seja qual for o propósito, não é a diferença intelectual, mas sim o seu poder pessoal, que faz parte desses 2 primeiros quadrantes que eu vou te explicar agora na sequência. Então, Ronaldo, o que é então o primeiro M do acrônimo MAPA? Que nós chamamos aqui de mapa da aprovação. É um M de mentalidade, é de você construir uma mentalidade. Mas não é aqui, nós trabalhamos isso, por isso que a gente coloca aqui em cima a espiritualidade, com programação neurolinguística, PNL, mas não é só o trabalho comportamental, exclusivamente mental. Não, é em nível de identidade. É você ser já aqui a pessoa que você quer ser. Então é um trabalho mental. Por quê? O trabalho, aqui a gente coloca mentalidade aqui no sentido, com um objetivo didático de ficar claro para você. Mas vai além da mentalidade. Trabalhar a mentalidade a ponto de você construir uma nova identidade. Ou que você tenha firmeza ou consciência de quem você realmente é, trabalhando em todos esses aspectos. Okay? Ronaldo, entendi. Então, a primeira parte do quadrante, a primeira letra do mapa é a mentalidade. É isso que nós vamos trabalhar. Eu vou fazer um giro pelo acrônimo para depois a gente ir explorando cada um desses quadrantes. O segundo é a aptidão. O que significa isso? A aptidão é a sua capacidade, a habilidade de fazer determinada coisa. No nosso caso específico, é você desenvolver a aptidão de se tornar uma pessoa boa, excelente, um expert em estudar. E não só em estudar, porque estudar é uma atividade que a gente chama de input, de colocar informação para dentro. Ou como dizem alguns outros neurocientistas, é uma atividade de entrada. Mas na hora da prova, a sua atividade principal não é de entrada, é de saída. É de output, de tirar da sua mente. Então, é desenvolver a aptidão, a capacidade de aprender mais e melhor, assim como a capacidade de lembrar daquilo que você aprendeu, que você estudou, de recordar, de fazer prova, é se tornar apto. Por que aqui a gente coloca, eu trouxe a questão do poder pessoal. O que é o poder pessoal? O poder pessoal é a soma da sua mentalidade ou a atitude mental
mas a aptidão. E por que é importante a gente desenvolver esse poder pessoal? Porque o seu nível de sucesso, claro, em concurso público, mas em qualquer área da vida, ele é diretamente proporcional ao seu nível de poder pessoal. Para aumentar o seu poder pessoal, a gente precisa trabalhar a mentalidade e a sua aptidão. Aquilo que você sabe fazer, o que você é bom, no que você é bom. No nosso caso aqui, o objetivo é tornar você excelente em aprender e fazer provas de concursos ou qualquer tipo de prova com maestria. Quanto mais aptidão, melhor mentalidade, maior seu nível de sucesso pessoal, seu poder pessoal, maior seu nível de sucesso. Mas para aumentar o seu nível de sucesso, a gente precisa de planejamento. E aí é o P da palavra mapa. Planejar. Planejar como você vai aprender mais, como você vai desenvolver uma mentalidade de aprovação, mas também organizar o seu plano de estudo de acordo com a sua realidade, de acordo com as peculiaridades que você enfrenta no seu dia a dia. Isso é importantíssimo. Porque ao longo da minha jornada como um concurseiro e mesmo depois como procurador, que eu via os estagiários ou outras pessoas, as pessoas que eu já mentorei, parece simples fazer um plano de estudo, mas não é. As pessoas fazem um plano irreal, vamos colocar assim. Elas gostariam que fosse daquela maneira, de ter 5 horas, por exemplo, por dia para estudar. Isso seria o ideal, mas não é a realidade da pessoa. E aí não conseguir executar esse plano, o que ela fala? Ah, tá vendo? Não vai dar certo. Isso não é para mim. Eu tinha que... como que eu vou competir com uma pessoa que não precisa trabalhar? Ou, eu não consigo ficar concentrado. Eu tenho TDAH, ou tenho qualquer outra coisa que impede você de ficar sentado horas. E aí a pessoa, ela traçou aquele plano que na cabeça dela seria irreal, e ela não consegue executar, ela se frustra. Tá? E a gente vai explorar um pouquinho mais isso. Então, o que significa planejamento? É você não fazer um planejamento que vai te gerar frustração, que vai te gerar um sentimento de que você não vai dar conta. Tá? Ou um planejamento genérico que não vai atender ou não vai te levar ao caminho do sucesso. É por isso que eu vejo às vezes a pessoa comprando um plano de estudo. Pode ser que dê certo? Pode ser que dê. Mas a grande probabilidade é de não dar certo. E pior, além de não dar certo, pode afetar o seu emocional, afetar a sua confiança naquilo que você sabe fazer e você desanimar. Ou começar a duvidar da sua própria capacidade. E por fim, nessa primeira volta, é o autofeedback. O que significa isso, Ronaldo? Nunca ouvi falar dessa palavra. Eu já ouvi falar de feedback. Não, aqui nós vamos te tratar como um adulto. Você é capaz, é lógico que nas mentorias individuais, nos nossos encontros, você vai ter a oportunidade de receber um feedback meu. Se prepare, porque eu vou te tratar não como uma criança ou um estudante incapaz, mas sim como você deve ser tratado. Um adulto e uma pessoa que pode sim fazer aquilo acontecer. Mas no seu dia a dia você tem que desenvolver a capacidade de se autoavaliar, de ter autoconsciência. E esse autofeedback é você mesmo desenvolver a competência, a aptidão de analisar. O que eu estou fazendo está me aproximando do objetivo traçado? Da aprovação? De melhorar meus estudos? De melhorar minha gestão emocional? Ou está me afastando? Ou o que eu estou deixando de fazer que se eu estivesse fazendo já, poderia me levar à aprovação no concurso público ou à melhora gradativa que eu preciso para alcançar o sucesso no futuro muito próximo. Então, essa capacidade, a gente vai explorar como que você faz isso.
de observar de uma forma realista e assumindo a responsabilidade. É isso que eu quero fazer você enxergar aqui. O seu sucesso ou o seu insucesso vai depender, é responsabilidade sua. E os demais conceitos fundamentais que a gente vai trazer na mandala da realização e na metodologia mapa da aprovação é você conseguir aliados. Mas a responsabilidade é sempre sua. Eu vou te entregar um mapa, mas quem vai ter que seguir o mapa e caminhar é você. Isso é importantíssimo. A nossa parte é te dar o caminho das pedras, é te colocar num caminho mais leve, com menos esforço. Mas o esforço necessário, ainda que menor, será necessário, porque não existe milagre. Se eu estivesse falando que você vai passar num concurso público com técnicas de chute exclusivamente, ou lendo apenas parte no edital, eu não estaria sendo honesto nem comigo e muito menos para com você. Ok? Bom, feito esse primeiro giro, a gente precisa entender e explorar, aprofundar cada conceito. E se você entender bem esse conceito ao longo de toda a mentoria, você vai conseguir usar não só no concurso, mas também para crescer dentro da carreira pública, para melhorar os seus relacionamentos, o sucesso em outras áreas. Okay? Por isso que é a mandala da realização. Bom, então a gente já entendeu cada um desses conceitos: mentalidade, aptidão, planejamento e autofeedback. O que eu quero que você entenda agora? Como que a gente vai desenvolver essa mentalidade? Ou como que é importante isso em termos mais específicos? Como? Nessa terceira camada, né? A primeira, a segunda e a terceira camada aqui, é preciso que você aprenda, e nós vamos te ajudar nisso, a fazer a gestão das suas emoções. O que significa isso? E a se colocar num estado adequado para você conseguir o seu objetivo. A gestão emocional não significa que você não vai ficar triste, que você não vai ficar com raiva, que em alguns momentos você vai encontrar alguma dificuldade ou alguns fatos podem acontecer, algumas circunstâncias podem acontecer que vão te entristecer ou te deixar deprimido, entre aspas. O que é importante aqui é você se conhecer. Quais são os gatilhos, as circunstâncias que te tiram do sério, que te tiram do estado adequado? E ao momento que você começa a entender isso, com as técnicas que nós vamos passar, você pode fazer uma reestruturação, é uma técnica de programação neurolinguística, de contexto, uma ancoragem. Uma frase que eu costumo dizer de forma bem enfática: o que determina os seus resultados são as suas ações. Mas o que determina a qualidade das suas ações? Realização significa realizar através da ação. A ação sempre é necessária. O que determina? O estado que você se coloca. Como você faz algo. Porque não existe pessoas em situações normais limitadas, sem recursos. O que existe são estados emocionais limitantes. Estados emocionais no qual você não consegue usar os recursos que já existem dentro de você. E quando a gente trabalha, ensina você a se colocar no poder do Estado, a fazer a gestão das emoções, através da mudança da representação interna daquilo que acontece no mundo exterior, e a se colocar numa posição, numa postura de confiança através da mudança de fisiologia. Você consegue criar o estado adequado
para você enfrentar determinados fatos da sua vida, mas também para se colocar numa postura de concentração, num estado de concentração na hora de estudar, num estado de confiança na hora de fazer uma prova, num estado em que você encara com mais maturidade, de forma adulta, e tirando o feedback necessário daquela circunstância diante de uma reprovação. Isso vai ajudar com que você cresça ao longo do caminho. Então, gestão das emoções e poder do estado é você entender que você já tem tudo o que precisa dentro de você para alcançar seus objetivos. O que não são as circunstâncias externas que determinam como você se sente ou como você age, mas sim você que tem o poder da escolha de ditar como as circunstâncias ou como encarar da melhor maneira possível qualquer situação externa. Ficou claro isso? E como a gente vai crescendo no aprimoramento dessa competência, maior a nossa mentalidade. Por quê? Porque a gente vai criando micros resultados e a gente fala, nossa... e a gente vai moldando, construindo uma nova identidade. Ok? E a gente vai explorar no momento adequado. Eu vou te ensinar como você se coloca num estado, através de uma técnica chamada ancoragem. Como você pode criar contexto. Uma ancoragem, por exemplo, nada mais é, para você não ficar muito curioso, do que associar a um estímulo sensorial a um estado específico. Ou seja, por exemplo, vou dar um exemplo pessoal aqui. Durante muito tempo na minha vida, fazer isso que eu estou fazendo, ou dar uma palestra, fazer uma audiência, era uma situação muito desafiadora para mim. Eu me colocava num estado de não recurso. E com a técnica que eu vou te ensinar, eu aprendi a me colocar num estado adequado para, através de um estímulo, que no caso era tudo que eu preciso já está em mim agora, e só fazer isso, meu estado mudava, que eu associei essa frase com o sentido aqui, o sinestésico, de bater aqui e ouvir a minha própria voz, como um gatilho para me colocar no estado que eu precisava de confiança e segurança para ir fazer uma apresentação. E você pode usar vários estímulos, auditivo, sensorial, sinestésico ou visual, como por exemplo, quando eu estudava, eu tinha uma frase de um caderno que eu tive logo no primeiro ano na faculdade, que era uma frase do Ayrton Senna, que dizia assim: no que diz respeito ao empenho, ao compromisso, não existe meio termo. Ou se faz uma coisa bem feita, ou não se faz. E aí tinha a foto com aquele capacete amarelo. Então eu olhava para aquilo, era um gatilho visual, que quando eu sentava para estudar, eu já colocava num estado de confiança e concentração, de saber que aquilo que eu estava fazendo tinha um propósito e tinha um objetivo maior. E a gente vai aprender como fazer isso. E inúmeras das outras técnicas, ok? Bom, voltando para a aptidão. E aqui sim. Tratando de objetivos gerais, é você se tornar, para você ter sucesso naquilo que você propõe fazer, é você se tornar bom naquilo que você quer fazer, de acordo com as suas aptidões, seus talentos. No caso da metodologia Mapa da Aprovação, para aumentar a sua aptidão aqui, nós vamos trabalhar técnicas comprovadas de aprendizagem acelerada, mas não só como você pode entender melhor ou compreender determinados assuntos, matérias, como também para recordar. Uma metodologia que funciona para você fazer as suas revisões, que estarão dentro do seu planejamento, técnicas para você fazer prova, e aí sim, vale um caso ou outro, como responder as questões da forma adequada, mas mais importante é desenvolver a sua capacidade de aprender e de usar isso na hora da prova. Porque, não se engane, aquela frase de que só não passa em concurso público quem desiste, ela é verdade apenas em parte. Por quê? Se você continuar fazendo do mesmo jeito,
a não ser que você já esteja fazendo certo, você vai ter os mesmos resultados. Porque na hora da prova, o examinador não quer saber quantas horas você ficou aqui estudando. Ele quer saber quanta informação você arquivou na sua memória e quanta informação você consegue resgatar e usar através do raciocínio lógico para responder perguntas de concurso público. É isso que ele quer saber. Ele não vai falar assim, coitadinho do Ronaldo, ele estudava 10 horas por dia, eu vou passar ele na frente do ciclano aqui, ele estudava só 2 horas por... Não, às vezes aquela pessoa que tinha 2 horas, mas que conseguiu, através de técnicas, aprender mais, a recordar mais aquilo que aprendeu, é essa pessoa que vai ser aprovada. Percebeu? Então isso é muito importante. Por isso que é importante a gente trabalhar isso de forma consistente. Cientificamente comprovado. E no planejamento? No planejamento, aqui, ela inclui a gestão do tempo e a clareza de propósito. O que significa isso, Ronaldo? Clareza de propósito é trabalhar um pouco para você conseguir executar aqui o plano de estudo que você vai montar. Por que você quer concurso público? É claro que isso também faz parte da mentalidade, do auto-feedback e também vai ajudar na aptidão. Mas qual é o concurso em específico que você quer? É ajudar você a ter clareza se você realmente quer um concurso público. Ou quais são os valores que estão por trás dessa decisão sua e como fazer com que você trabalhe, execute, estude de forma congruente com esses valores. Ter clareza, o que você realmente quer? Qual é o concurso que você quer? Meu valor é segurança, então, mas eu não sei muito bem, eu estou prestando todo qualquer concurso. Não cometa esse erro. Eu fiz isso no começo, eu te garanto, a forma como eu estudava, se eu tivesse tido alguém que tivesse me ensinado, parado comigo, Ronaldo, calma, não precisa de pressa, porque eu tinha a necessidade de passar logo, por questões financeiras. Isso, até um certo ponto, é bom, a gente vai ver na próxima camada, mas quando te tira a clareza e que você não escolhe o concurso adequado, eu pensava magistratura, Ministério Público, depois que eu vi que, no fundo, era mais o meu ego que queria esses concursos do que outra coisa. Porque quando eu entrei na faculdade de Direito, eu entrei para advogar. Só que o valor, segurança e a necessidade financeira, às vezes, era assim, muito grande. E uma maneira que, depois de um certo tempo que eu consegui conciliar a advocacia com a segurança e estabilidade no concurso público, que eu resolvi prestar concurso para a procuradoria. Ok? Então, Ronaldo, a clareza de propósito vai ser importante pela gestão do tempo. Mas há uma cilada aqui. Se você sair... Qual é a cilada? Eu quero que você preste muita atenção nisso. Não existe gestão do tempo. Como assim, Ronaldo? Existem livros com esse nome, gestão do tempo? Não. Você não consegue acrescentar 1 hora no seu dia. O dia tem 24 horas. Você não consegue acrescentar 1 minuto na sua hora. 1 hora tem 60 minutos e acabou. Você não consegue acrescentar 1 segundo ao seu minuto. Percebeu? Você faz aqui uma gestão de vida. Daí a importância da clareza de propósito. E de clareza de quais são os seus valores. Do que você não abre mão. O que você não pode abrir mão. Então, uma das maneiras para a gente aumentar a nossa aptidão aqui é justamente você definir uma prioridade. Concurso público realmente é uma prioridade para você? Quando você define isso como uma prioridade, nós ajudaremos você a organizar os seus esforços, a sua energia, o seu tempo e os seus recursos em torno dessa prioridade. Mas há situações, como por exemplo, você vive hoje, no caso em que eu vivi, em que você tem que trabalhar, você tem que considerar isso. Se você hoje é mãe ou é pai, tem que cuidar dos seus filhos, não pode ainda pagar para uma pessoa cuidar, você tem que considerar isso, porque isso também
é um valor para você, ainda que o concurso neste momento seja uma prioridade definida, em torno da qual você deve organizar os seus esforços, para que não haja incongruência. Ou seja, eu estou estudando aqui, mas nossa, eu sou uma péssima mãe. Eu sou um péssimo pai. Ai, meu Deus, será que vai valer a pena? Aí na hora que você está estudando, você não consegue estudar porque você está com remorso ou ressentido e aí prejudica o seu estado de concentração. E na hora que você está lá com seus filhos, eu devia estar estudando. Meu Deus, o concurso está chegando e eu não estou estudando direito. Vai. Por quê? É preciso fazer, dentro desse planejamento do seu plano de estudo, a conciliação da sua prioridade com os demais valores, as demais áreas da sua vida. É por isso que comprar um plano de estudo não funciona na maioria das vezes. Ele tem que ser individual. É você que tem que fazer, com a nossa orientação. Faz sentido isso? Então, por que eu estou falando isso? Porque a maioria a experiência me mostra nos meus atendimentos, nos meus grupos, os treinamentos que eu já fiz e na minha própria experiência, que quando há um conflito interno entre o seu objetivo e os seus valores, ocorre a autossabotagem. Ocorre a autossabotagem. E você não faz isso por mal, você faz isso sem perceber. E é preciso que isso esteja claro e o seu plano esteja alinhado com isso. Eu tive uma situação em que a pessoa ela se autossabotava porque o sucesso no concurso público implicaria a necessidade de mudar de cidade. E isso implicaria ficar longe, pelo menos por um tempo, do marido, do esposo. E o que se percebeu? Que, na verdade, a dificuldade e a autossabotagem acontecia pelo próprio medo do sucesso. E o planejamento, ele ia por água abaixo. E qual que foi a maneira de estruturar isso? Trouxe a clareza dessa situação, fez que a pessoa tomasse uma decisão e alinhasse isso, e vai entrar aqui nos relacionamentos e na comunicação. Esse propósito tinha que estar alinhado. O propósito de ser o que a pessoa queria ser, no caso aqui, exercer a magistratura, tinha que estar alinhado com o seu plano familiar, com o propósito em conjunto da construção de uma família. Ok? Bom, vamos para o quadrante aqui de autofeedback. Essa terceira camada está... A gente já viu que é autofeedback, que é observar os resultados que você está alcançando através do seu comportamento. E a gente vai fazer isso como? Aquilo que a gente chama de acuidade sensorial. O que significa isso? Porque vai muito além de saber que você... eu fui mal num simulado, ou eu fui mal na prova X. Vai muito além disso o autofeedback. Porque isso é claro. Se você fez uma prova e foi mal, você sabe que você foi mal. Mas isso significa que você está fazendo tudo errado? Talvez não. Daí a importância de observar através dos sentidos, não só aquele resultado, mas a sua postura diante do resultado. A sua postura durante os estudos. Então é você sentir através, captar através dos seus sentidos e através do seu diálogo interno, como eu estou? Eu estou mais confiante de quando eu comecei, apesar de um resultado talvez negativo, porque a gente vai entender aqui que não existe o fracasso, existe resultado. E todo resultado é um feedback para você observar. Então, as pessoas de sucesso, isso inclusive é uma pressuposição da programação neurolinguística, acreditam que não existe fracasso, apenas resultado. E todo resultado é um feedback. Resultado sempre vai existir. Ele pode ser um resultado desejado ou um resultado
indesejado. Se o resultado é indesejado, é preciso observar. É só uma questão de tempo? Estou fazendo certo e ainda não foi porque ainda não estudei todo o edital? Ou estou fazendo algo errado? Porque todo o resultado vem do comportamento, de uma ação ou inação, ausência de ação. E toda ação, ou a qualidade daquela ação que gera o resultado, vem de um estado, de um sentimento. E para a gente mudar esse estado, a gente precisa entender como é que funciona a nossa programação, nossos padrões mentais. E a gente observa isso no autofeedback e ali no quadrante da mentalidade. Então, o que significa autofeedback, acuidade sensorial? É você perceber como você está em determinado momento em relação ao início da sua jornada. Porque assim, funcionou para mim e vai funcionar para você. Eu tenho certeza disso. Muitas pessoas começam o objetivo e elas ficam sempre olhando o quanto ainda falta para alcançar aquilo. É claro que você tem que olhar isso para corrigir a rota. A gente vai ver isso no próximo ponto, que é a flexibilidade. Mas ou às vezes mais importante é você se dar conta de quanto você já andou, de quanto você já evoluiu. Então, por isso que esse autofeedback da sensorial vai além do que você... eu acertei tantas coisas numa prova. Claro que você tem que fazer isso, mas entender também como você reagiu diante desse resultado. Ok? E flexibilidade. O que significa isso? A partir do momento em que eu observo, sem me julgar, sem me criticar, sem me penalizar os resultados que eu estou obtendo e uso isso como um feedback para fazer o ajuste, eu sou flexível o suficiente para continuar agindo, mudando o meu comportamento, ajustando o meu comportamento, ajustando o meu padrão mental até eu conseguir aquilo que eu desejo. Como podemos melhorar nossa acuidade sensorial no dia a dia? Isso relaciona com alguma prática específica, como meditação? Para a gente melhorar a nossa acuidade no dia a dia, praticar a meditação ajuda, porque é um momento em que você consegue cessar aquele fluxo mental, muitas vezes que não são, na verdade, pensamentos, são apenas reações automáticas dos nossos condicionamentos, que ficam ali, porque são repetições. Claro que isso ajuda porque te traz uma capacidade de, pelo menos naquele momento, aumentar o seu estado de presença, a sua autoconsciência. Mas apenas praticar a meditação no dia a dia não é suficiente, porque não adianta nada você ficar 20, 30 minutos meditando e depois o resto do tempo você ser, como a gente costuma brincar, sequestrado pela amígdala, sabe? Uma expressão é ficar amidalado ou ansioso, frustrado, jogando a responsabilidade para o outro. Não, você tem que buscar esse mesmo estado de presença que a gente consegue alcançar através de técnicas de respiração, meditação, mas também durante todo o dia. E eu sei que isso não é fácil, mas só para alguns pode parecer difícil, mas se você já me acompanha há um tempo, você sabe que eu costumo falar, só é difícil até ficar fácil. Só que antes de ficar fácil, vai ficar difícil, porque você não sabe ainda. Como que a gente faz isso no dia a dia? É começar a observar os seus sentimentos, as suas emoções. Percebeu como são interrelacionados? Começar a observar a forma como você reage. Começar a observar sem julgamento os seus próprios pensamentos, a sua linguagem interna. Como é que você se comunica consigo mesmo? E ao fazer isso, você vai perceber se você está tendo o melhor controle das suas emoções, a gestão das suas emoções, você está aprendendo a tomar consciência de quando você sai do estado do recurso e entra no estado de não recurso. Você vai começar a perceber que
diante de um resultado adverso, você tem a escolha de usar aquilo como um aprendizado e agir e não reagir. E isso é no dia a dia. Como? Estando presente, observando seus pensamentos, mas com atenção plena naquilo que você está fazendo ou obtendo os seus resultados. Ok? Bom, mas nos nossos encontros ao vivo, você vai ter a oportunidade a gente vai ter a oportunidade de trabalhar mais isso. Não precisa se desesperar. Eu sei que é muita informação. A gente está tendo aqui, nessa primeira aula, uma viagem geral pela nossa metodologia, pela mandada de realização, pelo método mapa da aprovação, ok? Bom, voltando para o quadrante, então, da mentalidade, né? A gente precisa aprender a controlar a frustração e aprender a controlar a rejeição. Tá? O que significa isso? E aí a gente volta lá para a questão do prestar atenção. As pessoas de maior sucesso no mundo, se você observar, não só em concurso público, são aquelas que mais tiveram, entre aspas, frustrações. Por quê? Porque elas fizeram mais. E elas encaram a frustração não como uma frustração, mas como uma etapa para o sim. E a grande vantagem no concurso público, depois que você passa, ninguém lembra de quantos concursos você foi reprovado. Isso é o grande barato, porque aí você se torna uma pessoa de sucesso aos olhos das outras pessoas. Eu não quero aprofundar nesse tema aqui hoje, mas controlar a frustração é saber que para você ter sucesso, você precisa ter coragem de seguir em frente, coragem de arriscar. Ah, mas eu não estou pronto o suficiente para fazer aquela prova. Não, a gente nunca vai se achar pronto o suficiente. Você só vai saber quando você fizer. Se inscreva. Se estiver dentro do seu planejamento, inclusive financeiro, faça aquele concurso. E aí é a mesma coisa com relação ao não, né? Que é o medo da rejeição. Aqui na mentalidade é preciso trabalhar muito isso. Por quê? A sua identidade. Porque nessa jornada você vai ter que aprender a dizer não e não ter medo de não pertencer, o não das outras pessoas. Ok? E isso molda e fortalece a sua mentalidade. Quando nós trabalharmos o medo da frustração e o medo da rejeição, automaticamente você vai construindo uma mentalidade de aprovação. O que é uma mentalidade de aprovação? Que diz não, inclusive para várias boas oportunidades. Aparentes boas oportunidades. Como assim aparente, Ronaldo? Algo só é realmente uma oportunidade se ela estiver alinhada com o seu propósito. Se ela te levar ao seu propósito. Se ela te afasta do seu propósito, na verdade aquilo não é uma boa oportunidade. Vou te dar um exemplo pessoal. Quando eu estava estudando para concurso, estava tendo um monte, lá no começo, de concurso do TRE. Eu queria um concurso intermediário porque eu precisava ganhar dinheiro. Precisava trabalhar, ter um rendimento, a estabilidade. E o que aconteceu? Apareceu uma boa oportunidade para mim. E eu não soube dizer não naquele momento. E o que isso me fez? Perder tempo. Me desviou do caminho. O tempo que já era pouco ficou ainda menor. Dispersou minha energia. Então, só vai ser uma verdadeira oportunidade se aquilo te aproxima dos seus objetivos. Se te toma tempo daquilo que você busca, na verdade, não é uma oportunidade. Se for, é porque você realmente não quer concurso público. Você quer o alto salário, dependendo do concurso público. E aí aparece a oportunidade de você ter esse alto salário numa outra situação. Se você pegou, porque talvez no fundo não é. Agora, se você tem a vocação para exercer aquele determinado cargo público, se realmente é aquilo que você quer, você vai dizer não para isso. Ok? Bom, e aí a gente volta para a aptidão na questão de controlar a acomodação e controlar a comunicação. O que significa isso? Significa que o seu próprio parâmetro para analisar se você está bem ou não é você mesmo.
É você traçar as suas metas. E a acomodação aqui vai desde você não se comparar com quem está na frente e desanimar, mas também não se comparar, nossa, fulano estuda o dia inteiro e não sabe nada, eu estudo aqui. Não, por quê? Porque isso faz com que você entre numa zona de conforto, numa zona de acomodação. E isso é ruim, porque você para de buscar o aperfeiçoamento, de buscar se tornar um expert em concurso público. E aqui a comunicação, em que sentido? Melhorar a sua habilidade, a sua aptidão na comunicação vai resolver problemas de relacionamentos, vai ajudar você a dizer não, vai ajudar você a se comunicar consigo mesmo, vai ajudar você a melhorar e traçar os seus objetivos, a conseguir aliados no seu planejamento, os seus familiares, percebeu? As pessoas que dependem de você. Então, é preciso trabalhar um pouco a comunicação aqui também, porque isso vai interferir nas demais camadas. E aqui, indo para o planejamento, para que um planejamento seja consistente e não te desvie, você precisa aprender a controlar a pressão financeira. E a pressão financeira aqui, ela é em duplo sentido, porque às vezes a pressão financeira você não está trabalhando porque a sua família tem condições, mas mesmo assim você às vezes acaba se pressionando. Ou às vezes a falta de dinheiro faz com que você, como eu fiz lá atrás, e você não vai cometer o mesmo erro, acabe abraçando aparente boas oportunidades e prejudicando o seu planejamento. Então é preciso fazer isso. E aqui nós vamos trabalhar muito a pirâmide de Maslow para você suportar a pressão financeira, que é o quê? É você aprender a buscar, a inverter a pirâmide de Maslow. E é por isso que o seu propósito de passar no concurso público tem que estar coerente com os seus valores, aquilo que o porquê você quer concurso público. Senão você não inverte a pirâmide. Você fica pensando aqui na necessidade básica, na segurança, nos relacionamentos, nos aspectos sociais, na própria autoestima, e a autorrealização vai estar só no topo, tá? Mas não se preocupe, isso aqui é que a gente vai... você vai entender isso e vai fazer total sentido para você dentro dos nossos encontros posteriores, ok? Bom, e aqui no autofeedback é sempre dê mais do que espera receber. Mas o que significa isso? O que isso tem a ver para o concurso? Tudo. O que mais você espera aqui, na sua observação, no autofeedback, o que isso faz? Por que eu estou fazendo? Eu estou nessa análise, nessa autorresponsabilidade, eu estou esperando mais dos meus familiares, da comunidade, do meu trabalho atual, ou eu estou dando o máximo de mim? Ainda que eu esteja querendo sair do meu trabalho através do concurso público, no meu trabalho eu faço aquilo eu honro o meu trabalho, eu dou mais do que se espera receber de mim ali, ou eu faço o mínimo necessário? Porque isso traz uma influência em toda a mandala. Honrar aquilo que você está fazendo, mas também nos seus relacionamentos. Eu estou dando mais, ou eu estou sempre esperando dos meus pais, da minha esposa, do meu marido, que eles criem todas as condições para que eu possa estudar da forma melhor. Ou eu crio as condições dando o máximo de mim, sem esperar dos outros, que é a postura da criança. E por isso que a gente vai trabalhar aqui inteligência sistêmica para você seja um estudante adulto e não um estudante infantil, a criança que ainda espera de todo mundo, ainda espera do pai e da mãe, ainda espera de todas aquelas... ainda espera do mundo. Ok? Bom, e por fim, tudo isso aqui, quando a gente trabalha tudo isso, de nada importa se você não tiver saúde e não tiver relacionamentos saudáveis. Você precisa, através da comunicação, da aptidão, trabalhar os seus relacionamentos e entender e aprender a negociar para que você mantenha os relacionamentos saudáveis durante a sua preparação. Por quê? Você pode estar bem aqui, bem no seu trabalho, mas às vezes
algo acontece nos seus relacionamentos que prejudica a sua gestão emocional, que tira você do estado, que prejudica ou sabota o seu planejamento, ok? Que faz com que você continue esperando mais. Então, é importante também a gente olhar para a questão da saúde e relacionamento nas duas mãos, porque de nada adianta isso se isso não trouxer benefícios para as demais pessoas e se você não tiver saúde. E como que a gente vai fazer tudo isso, Ronaldo? Através de técnicas de programação neurolinguística e da inteligência sistêmica, das constelações familiares. Se você tem permissão, porque às vezes tem muita gente boa, muita gente inteligente, esforçada, que não consegue. Por quê? Por amor leal, não consegue permissão do seu próprio sistema. Sabota o seu planejamento porque não se sente no direito ou por lealdade de romper o padrão familiar de escassez, de estar identificado com aquele sistema escasso, ou estar emaranhado, identificado com acontecimento, espiando culpa do seu sistema familiar. Isso faz com que ela, ainda que seja capaz, estudiosa, não avance nos concursos públicos e em tudo na vida. Ou simplesmente porque ainda tem problemas de relacionamentos com o pai, não tomou o pai e a mãe. E a gente vai ver ao longo dessa jornada que o sucesso, como dizia Bert Hellinger, tem a cara da mãe. É impossível você ter sucesso verdadeiro, porque você pode até passar no concurso, mas logo você estará reclamando. Por quê? Porque o sucesso verdadeiro vem com o tomar o pai e a mãe. E aqui em cima, a espiritualidade está totalmente ligado com aqui a identidade do padrão. A gente é um curso de catecismo, não é isso. Significa na espiritualidade aqui, que é diferente de religiosidade, de você trabalhar quem você realmente é. A quem mais você serve? A quem você vai servir se você tiver sucesso em concurso público? O seu sucesso é sucesso de mais quem? A serviço de quem você está? Principalmente quando a gente se coloca com o objetivo de se tornar servidor público. E aí é uma responsabilidade, porque você tem a chance de melhorar a vida de todo mundo. E essa camada te traz aqui também para a realização naquele segundo sentido que eu trouxe, que é no sentido de que aquele sentimento de vazio ao longo da nossa jornada, ele não vai ser preenchido com a aprovação no concurso público, porque ele tem a ver com como você se percebe, como você se vê diante do mundo, se você é o ramo cortado da videira, como diz Jesus Cristo, né? Ou se você é o ramo na videira, porque o ramo na videira também é a videira. Você se sente em unidade com algo maior. É isso que vai preencher o seu vazio, ok? Bom, falei bastante nesse nosso primeiro encontro, trazendo aqui uma visão geral da metodologia. Você vê que é uma metodologia que completa, que você pode usar para concurso público, mas você também pode ensinar isso para os seus filhos. E qual que é a tarefa para esse nosso primeiro encontro? Eu queria que você fizesse uma análise de você mesmo, para começasse aqui verificando qual é o seu estado atual hoje. O quão confiante você se sente para estudar? O quão capaz você se vê ou se sente para aprender e fazer provas? O quanto merecedor você se sente para alcançar e exercer atribuições do seu cargo? Você consegue se imaginar hoje? Se nós estivéssemos aqui frente a frente, eu pedisse para você fechar os seus olhos e você se imaginar no seu cargo, exercer as atribuições do cargo, você conseguiria se ver? Seu rosto? Se você não consegue, a gente precisa trabalhar muito isso. Porque você vai... esse sentimento de não merecimento, de não ser digno, por isso que a gente precisa trabalhar aqui, vai influenciar o seu planejamento, a forma como você estuda, seu autofeedback, a sua mentalidade. Então, a sua tarefa é você se questionar. Como é que eu estou hoje? Qual é o meu nível de confiança em relação à minha aprovação?
Como eu me vejo? Eu consigo me ver diante do cargo? Como está, uma nota de 0 a 10, a minha capacidade de planejar, de fazer um plano de ação, um plano de estudo, uma gestão da minha vida? Porque, como a gente viu, não existe gestão do tempo. De eu me auto-perceber, de observar sem julgar meus pensamentos. O quanto eu me sinto distante ou próximo da realização, que é a aprovação. Essa é a sua tarefa, né? Essa autoanálise, para que você comece a caminhar. E não se preocupe se você não conseguir responder alguma dessas perguntas, porque ao longo dessa jornada, o seu nível de clareza vai aumentar, e quanto mais clareza de propósito, melhor o seu planejamento. Com mais planejamento e autofeedback, mais você melhora a sua aptidão e a sua mentalidade, a sua atitude mental. E quanto mais você melhora a sua atitude mental e a sua aptidão, maior o seu poder pessoal. Quanto maior o seu poder pessoal, maior o seu sucesso. Te vejo na próxima aula e vamos junto nessa jornada, que é só o começo.